O ser humano mente. Mente para os pais, mente para o chefe, mente para os amigos, mente até para si mesmo. Até um dia da mentira a gente criou, de tão inerente ao ser humano que é esse falseamento ou essa manipulação da realidade. Às vezes a realidade é tão dura que a gente recorre à ficção, seja como produtor ou como consumidor. Nós mergulhamos em outros mundos para esquecer um pouco o real, e fazemos isso de diversas formas, algumas mais e outras menos saudáveis. Mas às vezes o peso da realidade fica tão imenso e tão difícil de carregar que a gente entra mesmo num processo de negação. Hoje a gente vai falar daquelas mentiras que contamos para nós mesmos, daqueles auto-enganos que fazemos, com coisas maiores e menores, quando a gente não dá conta de encarar a dureza de uma determinada realidade. Todo mundo faz isso em alguma medida, mas em alguns momentos críticos, em momentos caóticos como esse que todos nós estamos vivendo, esse mecanismo de defesa pode se tornar uma coisa bastante perigosa. Às vezes, a realidade pode nos apresentar um grande risco. Um risco que pode ser invisível, como um vírus. E essa ameaça, embora invisível, ela pode virar o mundo todo de cabeça para baixo. O meu mundo, o seu mundo, o de todo mundo à sua volta. Isso é mesmo uma coisa muito difícil de encarar. Às vezes é muito mais fácil e menos dolorido negar. Dizer que não é nada, que é um exagero, que com você não vai acontecer. Às vezes fica muito difícil não ceder àquele desejo profundo que todos nós temos de que as coisas simplesmente voltem ao normal, como mágica. Às vezes, o caminho mais simples parece ser negar e rejeitar toda essa realidade tão caótica. Especialmente se o seu governante nega, se o seu patrão nega, se a sua família nega. Hoje a gente vai falar sobre esse fenômeno assustador e potente chamado negacionismo. Vamos buscar entender em que ele se funda, por que ele se tornou uma coisa tão grande e por que é algo tão problemático. E vamos aqui, juntos, tentar descobrir como é que podemos combatê-lo. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. E também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é o Convite para Ser Adulto. Oi, gente, como vocês estão? Hoje a gente trouxe aqui um assunto um pouco mais sério, mas vamos tentar quebrar esse climão. A gente vai falar aqui sobre negacionismo, que é um fenômeno muito sério, mas não é para doer, é para tentar ajudar e para tentar operar mudanças, né? Tentar entender o que está acontecendo e operar mudanças. Isso, para olhar para as coisas sobre outro ângulo, talvez. Mas antes, a gente queria mandar um beijo para todo mundo que está aí nos acompanhando, agradecer muito a presença de vocês. O nosso último episódio foi um episódio super comentado, que a galera quer muito bater papo, falar sobre isso, e a gente ama. Em qualquer momento da vida a gente já amaria, mas num momento de pandemia, o que a gente mais pode amar na vida é isso, é ter a chance de trocar com as pessoas sobre outras coisas, sobre questões muito essenciais nossas, humanas. Tá sendo muito legal isso pra gente e a gente acredita que tá sendo bem legal para as pessoas que estão trocando com a gente também. Então, assim, fica aqui o convite para vocês virem trocar com a gente no nosso grupo do Telegram, nas nossas redes sociais, nas nossas caixas de inbox. Venham com a gente. O link do Telegram tá no nosso Instagram, @convite para ser adulto. Enfim, vocês vão nos achar. Estamos aí na rede, gente. Venham bater papo com a gente. E se você quer ajudar esse podcast a continuar existindo, nós temos uma campanha de financiamento coletivo que ajuda com os nossos custos de produção e com custos que nos ajudam a expandir, né, com as recompensas que a gente também coloca lá dentro, e assim a gente vai podendo espalhar a palavra, levar a palavra do convite para ser adulto mais longe e achar as pessoas que combinam com a nossa comunidade. Então é só conhecer lá no apoia.se/convite para ser adulto e se você gosta do nosso trabalho, considere nos assinar mensalmente com assinaturas a partir de R$10.
Hoje tem mais uma coisinha que a gente queria falar antes de começar o programa, que é dar boas-vindas ao mundo pro Ravi e pro Gael, os bebês gêmeos dos nossos grandes amigos que participaram aqui já do convite, justamente para falar Lindinhos. deles. Ju e Fê, o Juliano e o Felipe são nossos amigos há muitos anos, são da nossa família mesmo, e eles deram essa bênção pra gente, que é ter um sopro de vida, de esperança, mais um motivo pra gente brigar muito por essa vacina. Então a gente ama vocês, família. É isso mesmo. Vamos celebrar a vida também, né? Bom, para começar, eu acho que é importante a gente esclarecer, assim, o que chamamos de negacionismo, o que é esse fenômeno, né? Então, são pessoas, né, algumas correntes hoje em dia, porque tomaram força, que negam os fatos que a ciência e o consenso social têm como realidade, né? São pessoas que consideram que as suas opiniões pessoais sobre determinados assuntos são mais importantes do que a ciência comprova, do que a realidade dos fatos, do que, né, aquilo que a gente vê, que é palpável. Mas assim, elas têm uma teoria sobre algo que nega isso. Isso é o negacionismo. É um pouco diferente das fake news, né? Porque a fake news, ela é uma invenção de uma fonte não confiável, invenção de uma notícia, que se faz passar por verdade e tem a função de espalhar bem rápido. Então, ela tem aquele apelo que mexe com as emoções. Sabe aquela manchete que dá um soco, assim, que você lê a manchete e você é impulsionado a acreditar naquilo. É muito rápido, ela te gera uma adrenalina. Então... E é uma coisa pontual, né? A fake news é uma coisa pontual, podendo ser que várias, né, formem um pensamento negacionista. Isso mesmo. E o negacionismo é justamente mais sofisticado, porque ele parece muito com uma teoria, ele vai se entranhando profundamente, né? Porque ele parece, assim, uma ideia, ele é meio doutrinado. Então, ele é muito mais perigoso nesse sentido, porque ele tem essa forma grande. A fake news, ela vai lá, solta uma notícia, assim, por exemplo, vacina matou 4, entendeu? É aquela coisa que a pessoa vai clicar rápido, ou ela vai acreditar rápido, ela vai passar aquilo pra frente, meu Deus, olha o que tá acontecendo, sem checar, sem ter tempo de verificar. O negacionismo, ele se passa por uma ideia, por uma inteligência, é alguém lá doutrinando, falando coisas, criando teorias, reptilianos, terra plana, coisas assim que, né, vai ganhando um fundamento criado da própria cabeça das pessoas. Sim. Mas tudo isso fundado no pânico, né? Tudo isso se alimentando do pânico de alguém, assim. Uma teoria negacionista, ela pega justamente naquele instinto humano, aquele medo de ver as coisas ruírem, de ver as coisas destruírem, de ver as coisas em caos, né? E de querer que as coisas fiquem seguras, assim. Todos nós temos isso, assim. A gente, quando decidiu falar desse assunto, e a gente pensou por causa do Dia da Mentira, né? Como a ideia nos veio, foi por causa do Dia da Mentira. Estamos gravando hoje, no Dia da Mentira. Estamos gravando no dia 1º de abril, Foi porque a gente quis falar das mentiras que a gente conta pra gente mesmo, assim. A gente quis falar da raiz do negacionismo, assim. Do que faz a gente... Por que eu falo a gente? Porque... todo mundo nega um pouco a realidade em alguma medida. O adoecimento extremo disso gera esses grupos como a gente vê hoje, como hoje existe a internet, está melhor organizado, bem organizadinho, todo mundo surta, entendeu? Então, bem organizadinho, cada um junta com a galera da sua neurose ali e aquilo se potencializa, né? Aquele pensamento se potencializa, aquela teoria conspiratória se potencializa e a internet dá voz para as pessoas, né? Então a gente teve essa ampliação de voz. Mas, voltando... Mas assim, o negacionismo sempre existiu em outras coisas, não é uma novidade, né? Eu acho isso interessante. A gente tá ouvindo falar disso e tá tentando entender esse fenômeno agora, porque o que a gente tá vivendo é maior. Mas, né, no século XX, houve negacionismo do Holocausto, houve a negação do HIV, ou já houveram o negacionismo, ele tinha outra roupagem, porque não tinha internet para fazer isso que você tá falando, né? Que é fazer as pessoas se encontrarem nessas teorias, né? A internet agrupa as pessoas, espalha a mensagem, né? Potencializa o volume de uma coisa, né? E as pessoas que elas estão tentando negar uma realidade, que elas encontram um grupo, a tendência delas é berrar
aquilo que elas acreditam, berrar aquela verdade, assim. Então a gente vê que eles saem na rua, que eles fazem carreata. Isso é muito representativo, eu acho, também da raiz do pânico, sabe? Porque eles estão tão panicados que eles precisam gritar. E assim, tá ok estarmos panicados, estamos todos, amigos. Estamos todo panicado, entendeu? Porque realmente, aí é que tá, né? A gente nunca tinha sido confrontado com um risco tão grande de perda nas nossas vidas pessoais, assim, a humanidade talvez já tivesse sido confrontada. Mas nós, aqui nas nossas vidas, não tínhamos sido confrontados com um risco tão grande de perda da vida, de perda de dinheiro, de perda de liberdade, de perda de pessoas amadas, de perda de emprego. E negar esse risco é um mecanismo de defesa primário do ser humano, para conseguir lidar com o pânico, de quando a gente percebe o grau da nossa própria fragilidade, assim. Então, quanto maior o esforço para negar o risco e para se convencer de que tá tudo bem, tá tudo normal, tá tudo de boa, mais no inconsciente da pessoa ela tá panicada, entendeu? Maior é esse pânico, assim, é um mecanismo muito doido. E às vezes existe esse negacionismo real oficial, estruturado, com várias teorias conspiratórias que embasam as pessoas assim que vão estudar a neurose delas. Vão estudar não, né? Vão mergulhar na neurose delas, dedicadas, entendeu? Mas existe um negacionismo, assim, por exemplo, falando da pandemia, existe um negacionismo que não é negar a existência do vírus em si, mas é negar que aquilo seja um risco tão grande, ou pelo menos para você. E aí tem inúmeras explicações, assim, que as pessoas dão para si mesmas, né? Pode ser assim, não, mas em mim não pega, eu sempre tive saúde boa, ou Deus me protege, ou eu tenho o corpo fechado, ou eu não vibro nessa frequência, eu vibro numa frequência superior e aí eu não pego Covid. A gente tem que buscar, isso eu vi num vídeo da Maria Homem, psicanalista, maravilhoso, a gente vai indicar lá no final. A Maria Homem explica que a gente imagina que a nossa forma de estar no mundo tem que ser uma forma protegida. A gente tem essa crença, assim, no nosso subconsciente, de que a gente tem que estar no mundo de uma forma protegida. E aí, quando o nosso sistema de crenças construído para nos fazer ter segurança, né? A confiança que a gente tem no mundo e de que o mundo funciona de determinada forma e de que a gente tem aqueles direitos que estão postos, que são nossos, ninguém nos tira aquilo. Quando isso colapsa, e foi isso que aconteceu, esse sistema de crenças nosso colapsou, a gente começa a imaginar maneiras de formar aquela proteção de volta, maneiras energéticas, maneiras religiosas, seja a justificativa que você der, assim, pseudocientíficas, teorias conspiratórias, porque a gente precisa construir o nosso castelinho de volta. Mas o castelinho não existe, né, gente? É melhor a gente encarar mesmo que não existe. Sim, nossa, total. Isso, eu acho que não tem como falar sobre o fenômeno do negacionismo sem entender que ele vem do medo, né? Do medo de encarar o real. O real é muito assombroso, eu vou tampar meus olhos. É o mecanismo que o humano criança, ou seja, as crianças humanas, elas usam esse mesmo mecanismo que eu tô vendo algo que me assusta, eu tampo os olhos. E aí, quando a gente é adulta, não dá pra fazer isso, né? Você não vai conseguir colocar a mão na frente e tampar a realidade. Mas aí você cria esse mecanismo. E aí, sobre a Maria Homem, eu tinha separado aqui uma frasezinha do livro dela, Lupa da Alma, Quarentena, Revelação. Ela fala sobre esse fenômeno que a gente está vivendo, o início da pandemia. Ela escreveu esse livro mais para o início da pandemia, as novas manifestações, né? E daí, sobre a negação, tem um momento que ela fala aqui, mesmo que você não sinta o medo e sim muita raiva, é bom saber que sempre sentimos muito medo e, por vezes, construímos uma intrincada alquimia para nos defender dele e escoar esse sofrimento sob a máscara da ira. Muitas vezes funciona, mas você não vai conseguir curar o seu ódio e o seu ressentimento se não descobrir o medo que caminha com ele. Então, justamente o que ela quer dizer é que a gente pega o medo, esconde e coloca muita raiva para fora. Então você pode perceber que todos os discursos que vêm com essa negação, eles vêm muito fortes, eles vêm com muito ódio, eles xingam, né? Eles usam palavras fortes para se referir ao que eles querem dizer. Eles usam aquele humor sádico de falar das pessoas sempre de um lado, sabe? De um lado muito negativo, muito doloroso. O negacionismo vem muito acompanhado da raiva também, né?
Sim. Então, é justamente um mecanismo para a gente disfarçar isso. Estava comentando com a Flor que a primeira vez, assim, que eu percebi que eu estava tendo uma conversa com uma pessoa que estava negando algo, primeira vez que eu entendi, nossa, o negacionismo é algo, sabe? Foi conversando com uma pessoa próxima que ela nega o aquecimento global, assim, fala, não existe aquecimento global, isso é uma invenção midiática. E aí, na hora, eu fiquei com aquilo, sabe quando você fala, ué? Não, pera, como? Por um segundo. Você falou, mas como assim? Gente, o aquecimento global, ele é corroborado por toda a comunidade científica do mundo inteiro. Existem teorias diferentes sobre como age, sabe? Se vai derreter a geleira, se não vai. Mas o fato que ele existe... Ninguém pode negar. Buraco na camada de ozônio. Essas coisas, elas simplesmente existem. E daí Não, e a gente sabe, o planeta ficou mais quente. Isso. A gente vive isso na nossa vida concreta, entendeu? E aí a gente se depara com uma pessoa que é uma pessoa inteligente, que é uma pessoa informada, que não é uma pessoa assim, sabe? Aquilo que a gente tem na nossa mente, que é a completa ignorância, que é uma pessoa lunática. Não, é uma pessoa que tá reproduzindo algo que ela tá ouvindo ali, sabe? O aquecimento global não existe, porque não sei o quê. Porque é muito difícil você ter que admitir que existe e que interfere na nossa vida e que nós vamos ter que mudar os nossos meios de consumo, que do jeito que a gente vive não vai rolar. Então é mais fácil dizer, pô, isso aí tem um grupão por trás, com interesse. Só que você nunca diz quem que é que tá por trás. Você nunca diz o que é esse interesse. É sempre uma coisa assim meio conspiratória. E aí, por que isso é tão perigoso? Porque hoje a gente tem um gabinete do ódio dentro do nosso governo e não tem ninguém... O que a gente tá fazendo em relação a isso? Não sei, é muito difícil. Eles foram tomando essa proporção e chegaram no poder, galera. E o bichinho do ódio mesmo, né? Claramente o bichinho que se alimenta do ódio, assim. O divertidamente do ódio, sabe? Que é diferente da raiva, eu acho. Sim. Sabe? Que é o que quer odiar. Não teve lá no filme o divertidamente do ódio, mas ele devia ter tido, porque todo mundo tem, sabe? E eu acho que foi dando comidinha pro bichinho do ódio, assim. O grande problema que a gente tem no Brasil hoje é isso, que a gente pegou-se essa coisa que é da natureza humana, que é a nossa negação, que é esse mecanismo de defesa que fazemos e que é o ódio que temos, esse lado obscuro, e vamos tirar leite disso, entendeu? Vamos capitalizar em cima disso, vamos enganar uma população em cima disso, é um projeto, né? Sim. É um projeto de negacionismo, assim. A vacina não funciona, mas a mãe do presidente tomou vacina, né? Pessoas que estavam pregando para os seus fiéis não tomarem vacina, nos Estados Unidos estão vacinados. Ok? Não preciso falar o nome de quem que é. Se digitar aí no Google, você já vai saber quem que é. Prega para os fiéis que não é para tomar vacina, que vacina vira jacaré, qualquer coisa desse tipo, mas tá lá nos Estados Unidos sendo vacinado. Porque nos Estados Unidos, em Nova York, adultos acima de 16 anos já estão sendo vacinados. Entendeu? E aqui... eu tenho uma amiga da nossa idade que mora em Nova York, não, que mora nos Estados Unidos, e eu vi foto dela vacinada. Eu falei, gente, realmente a falta da vacina é muito triste. É muito triste. A gente tá aqui tentando alinhavar todo esse sistema e explicar, assim, como que funciona dentro das pessoas, como que isso está sendo utilizado no macro para basicamente jogar a gente no buraco. Assim, basicamente é para isso. E aí, claro, existem interesses financeiros fortíssimos envolvidos, né? A gente não vai falar aqui que é só o pânico natural do ser humano, não. É também uma estrutura econômica querendo se manter, né? A gente mora em Curitiba, como vocês sabem, a cidade está em lockdown já na 3ª semana, né? E logo que começou, teve uma carreata contra o fechamento do comércio pelo direito de trabalhar, entre aspas. Ela passou aqui no meu bairro e eu vi que só tinha carrão, assim, sabe? Então, tem isso também, né? Muitas vezes os grandes defensores da economia são aqueles cujos bolsos estão em risco, mas as vidas não estão em risco. E claro, tem muita gente preocupada com a própria sobrevivência mesmo. É legítimo olhar para o próprio bolso e lutar pela sobrevivência do seu negócio que você lutou para construir. Claro que é legítimo. Cobrar medidas públicas das prefeituras e dos estados e do governo federal de suporte aos comerciantes, etc. É super legítimo. Mas daí a relativizar a gravidade de uma situação que já ultrapassou 100% de ocupação de leitos, por exemplo, aí já não dá mais, já não vale mais, entendeu? É isso que a gente estava falando, chegou
esse discurso chegou nas lideranças, né? Porque negar atende ao interesse de alguém, né? Negar a realidade, Sim. negar a dificuldade, negar as medidas de segurança, isso atende a algum interesse. Então, assim, a gente tem que pensar que, gente, não foi Deus que escolheu o Brasil para estar como epicentro da pandemia no mundo, não foi Deus que disse, não, vocês vão ser amaldiçoados e vão ter uma nova cepa e vocês merecem se ferrar. Não é isso que aconteceu, tá? Não foi Deus que escolheu a Nova Zelândia para ser o país com a melhor gestão da pandemia. Entendeu? Não sei se vocês viram o gatilho online aí de ver que na Nova Zelândia eles estão indo para festa, estão indo para show, sem máscara, sem nada, porque eles conseguiram normalizar a vida com uma boa gestão. Quem fez isso não foi Deus, foi a Jacinda. Entendeu? E quem fez isso pelo Brasil, da gente estar ferrado, não foi Deus que escolheu a gente para estar amaldiçoado, não. Foi quem apertou 17 em 2018, tá? Desculpa, mas assim, essa é a verdade. Mas foi. Desculpa aí, mas foi. Se tá mudando de opinião, se viu que tá cagado e vai ajudar a operar mudança para que isso não continue acontecendo, seja muito bem-vindo. Vamos trazer lucidez para o discurso. Não ficar nessa coisa que a Flor falou, da vibração alta, do não sei o quê. Não, acredito muito em tudo isso. Mas aqui, para combater negacionismo, não vai dar para combater levando uma florzinha. Não é assim. A gente precisa trazer lucidez e sanidade pro discurso. É um negócio que eu vi a Patrícia Campos Mello, que escreveu aquele livro A Máquina do Ódio. Ela é bastante especialista em fake news, né? Já teve vários problemas, inclusive, com a atual gestão do nosso país, porque ela, enfim, tem essa missão aí de combater fake news. E é bem difícil falar sobre uma máquina do ódio operando dentro do governo, mas eu tava vendo ela falando uma coisa sobre o jornalismo, ter que ouvir sempre o outro lado, né? E que qual é a medida que a gente chega nesse outro lado? Quem que a gente ouve? Quem que é o outro lado? Aí ela falou assim, é diferente de você ouvir um outro ponto de vista sobre algo e você ter que ouvir uma mentira. A mentira, ela é uma mentira. A Terra é redonda. Ponto. Entendeu? Você não vai chamar, quando você estiver falando sobre o fato da Terra ser redonda, da Terra, estou falando da Terra. Então eu tenho que chamar aqui um terraplanista para ele dizer que a Terra é plana porque ele acha que um laser aponta para não sei aonde e fura o horizonte. Sei lá o que essa gente acha. Pega o barquinho, vai até o fim da Terra, chega lá, fala assim, ó, cheguei na borda, aqui a Terra é redonda, estou na borda. E aí depois a gente traz pro debate. Enquanto não comprovar que científico, né, não tiver uma comprovação contra a comprovação científica, isso aí é mentira. E o que é mentira, a gente tem realmente que combater. Aquele negócio de mentira contada muitas vezes se torna uma verdade, não se torna. Ela pode se parecer. Você pode contar uma mentira 50 vezes. Vacina vira jacaré, vacina vira jacaré. Você pode falar isso 50 vezes. Não vai virar uma verdade, mas ela pode se parecer com a verdade. E aí que ela fica muito perigosa. E a gente vive num mundo de discurso, né? Em que cada vez mais as relações, as interações sociais, está tudo construído em cima do discurso. Então, ao mesmo tempo, ele nunca teve tanta importância, né? E tanto poder de construir e de destruir. Hoje nós contamos com a participação especial do psiquiatra Daniel Martins de Barros. O Daniel fala em alguns programas sobre saúde mental, sobre sociedade. Ele também tem um canal no YouTube, Daniel Martins de Barros, e é autor do livro O Lado Bom do Lado Ruim. O Daniel vai falar um pouco pra gente sobre como o negacionismo chegou nesse ponto que chegou e como está operando nos nossos dias e o que a gente pode fazer sobre isso. Vamos ouvir. Eu acredito que existem dois tipos de negacionismo que a gente tem visto nessa pandemia. Um é um negacionismo que eu diria mais da irresponsabilidade, de a pessoa não é que ela frontalmente se opõe à existência de uma pandemia, ou da eficácia da máscara, ou da importância do distanciamento. É uma pessoa que não liga muito. É uma pessoa que ela acha que ela não contribui para a pandemia, para a dispersão da doença, para o contágio, para a propagação da Covid-19, então ela não se importa, não se protege, não mantém a distância, não usa máscara, vai em festas, etc. É um tipo
tipo de negacionismo. É um negacionismo mais de uma ordem psicológica, de alguém que nega a realidade ali imediata do que ela está vendo, não frontalmente, não opondo, mas querendo manter a vida dela, querendo não pensar naquilo que é ruim, querendo não pensar naquilo que é desconfortável, enfim, fugindo, vamos dizer assim, daquela situação que é emocionalmente desconfortável, né, para ela. E tem, lógico, um negacionismo mais estruturado, de pessoas que elaboram mensagens dizendo, não, isso não existe, isso é mentira, isso é uma armação, não precisa de nada disso, estão querendo prejudicar esse ou aquele, falando essas mentiras. Esse é um negacionismo mais complicado. E esse sim tem muito a ver com a polarização política que a gente vive, porque ele é um negacionismo que foi comprado, né? Ele foi encampado por um lado do espectro político, até como uma arma ali de argumentação. Então todas as pessoas que se identificam muito com esse lado, que acham que a turma dela, que elas são daquele time, elas têm mais propensão a aderir a essas mensagens negacionistas, né? Então, eu acho que esse talvez seja o efeito mais pernicioso. Agora, tanto um quanto o outro, para a gente combater, uma das coisas é a gente levar informação. Óbvio que só levar informação não basta, né? Porque a gente está levando informação há tanto tempo e tanta gente ainda é negacionista. Mas levar informação é importante para que novos negacionistas não se formem, né? A gente vai pegando a maioria das pessoas que está na zona cinzenta. Dos extremos, tem pouca gente. São os extremos barulhentos, mas eles são minoria. Então, a gente atua naquela massa cinzenta intermediária e evitando que mais pessoas vão para um lado negacionista. E, obviamente, a gente precisa também aprender a ouvir. Do outro lado, quando a gente fala o negacionista, a gente não está falando de um sujeito que ele é só negacionista. Ele é pai, ele é mãe, ele é pai ou ela é mãe, é um professor, é um médico, é um aluno, é um, sei lá, um torcedor de um time. Ele tem a personalidade que é além daquilo, né? Ele não se define pelo negacionismo. Talvez fosse uma pessoa que fosse sua amiga antes de você saber disso, você a veria de uma outra maneira, você ouviria a pessoa de uma outra maneira e ouvindo-a, você talvez pudesse abrir um canal de confiança, de empatia e aí conseguir levar alguma outra informação que tirasse do negacionismo extremo, né? Então eu acho que lembrar que as pessoas não são definidas pelas suas crenças, isso é o que as pessoas que lucram com a polarização querem que a gente acredite, né? Que só tem o preto e o branco, que só tem o lado 1 e o lado 2. O lado A e o lado B do disco, mas não é assim, as pessoas não são definidas por essas crenças e se a gente souber olhar para os indivíduos para além das suas crenças, a gente vai conseguir estabelecer mais canais de diálogo e, quem sabe, com isso combater de verdade o negacionismo. Quando a gente estava pesquisando para esse episódio, eu vi uma matéria da Folha que dizia que só nesse ano, só em 2021, a morte de jovens por Covid equivale a 13 Boate Kiss. E que mesmo assim as festas continuam. O número de mortes de pessoas entre 20 e 39 anos, só esse ano, só em 2021, equivale a 13 incêndios da boate, o incêndio matou 242 pessoas em 2013. E a gente viu vários vídeos, várias coisas que dizem isso, assim, que o grande problema de ter explodido agora a segunda onda da pandemia foram as grandes aglomerações clandestinas. Foram os grandes eventos que aconteceram, tudo que a gente viu na internet, naquele lá perfil Brasil Fed Covid, foram essas grandes aglomerações que fizeram o estouro da segunda onda, assim. E por que, né, que isso continua acontecendo? E a matéria tinha algumas teorias a respeito, assim, né? A psicanálise fala muito num sentimento de onipotência do jovem, assim. O Christian Dunker falou na matéria, ele falou, são jovens cumprindo o seu destino de serem jovens. Ele fala que o jovem está no ápice da sua capacidade física e mental e ele pode fazer tudo e nada pega ele. Eu já fui jovem, eu sei que é verdade. A gente pegou um voo com um cara uma vez, né, amiga, de 20 e poucos anos, que ele estava viajando há 20 dias, 18 dias, eu acho, sem dormir no ônibus nem um só. dia.
dormia no ônibus e no avião quando viajasse, e ele estava viajando desse jeito aí. Ele levantou, acho que 3 vezes no meio do voo para vomitar no banheiro. E assim, de Num boa, voo entendeu? de 10 Vivendo a horas, vida. assim. E assim, aquilo ali era a vida dele. Então, assim, jovem faz umas coisas que só quando a gente fica um pouco mais velho que a gente fala, cara, como é que o meu corpo deu conta disso? Então, realmente é fundada a onipotência, entendeu? Porque é uma capacidade física, é uma sensação de poder, assim, da juventude, decorrente disso, né, dessa saúde, que as pessoas não acreditam mesmo que vai pegar nelas. E é da imaturidade também, né? Esse mecanismo de defesa do ser humano de falar não vai dar nada, de negar a realidade, fala de uma falta de maturidade de uma população, né? Sim. Que a gente está falando agora. E quando a gente vê esses discursos nas lideranças, justamente isso que nós estávamos falando, facilita que as pessoas se abracem nisso para poder fazer o que elas quiserem, para validar suas atitudes pessoais. O jovem acha assim, não, se eu pegar, não tem problema, a responsabilidade é só minha, eu sobrevivo. Não consegue se entender como parte de uma coletividade, né? Não consegue entender a força que a tua ação vai ter. E aí, assim, não consigo, assim, nesse ponto, ser muito otimista de achar que a gente vai conseguir transformar uma ideia, levando ideias bonitas. Eu duvido que tenha algum negacionista escutando esse programa. Assim, com certeza não vai chegar aqui, não vai escutar, não está aberto para esse diálogo. E eu acho que o perigoso é que o discurso, ele se molda igual a espuma do mar, sabe? Ele é um discurso que ele vai mudando e ele vai se espalhando. A espuma do mar maleável, ela vai tomando a forma que ela precisa tomar para continuar ali e ela não acaba, né? Fica ali. Então, eu acho que esse discurso é muito espuma do mar. A pessoa que acreditava naquele discurso em março do ano passado de é só uma gripezinha, ela já não consegue mais reproduzir isso. Ela não fala mais isso. É uma gripezinha. Não dá mais, porque já sabe que não é uma gripezinha, né? Morreram mais de 300 mil pessoas, né? Todo mundo conhece alguém que passou por alguma situação, todo mundo já tem parentes que passaram por essa situação, já conhecem pessoas que morreram. Não tá uma coisa mais distante da nossa realidade, não dá mais pra dizer é uma gripezinha, mas ela muda o discurso. O discurso tá sendo mudado toda hora e tá, assim, acompanhando isso e a negação continua, né? Pra atender um interesse. Gente, é importante isso. Existe um interesse no outro ponto do espectro. Não é assim, eu vou negar isso aqui porque hoje eu tô afim de arranjar uma treta no Twitter. Não é isso, né? Tem sempre um interesse maior e o interesse sempre é grana e poder. Sim, tem sempre um interesse maior e, como a gente já falou aqui, o buraco é sempre mais embaixo, né? É sempre fundado em sentimentos e questões muito primárias, assim. Eu tava assistindo um vídeo do Daniel Barros no YouTube, no canal dele do YouTube, e você tá falando dessa maleabilidade, né? Ele fala, uma live dele com outros 2 caras que têm esses canais de ciência no YouTube. Não vou lembrar o nome deles. Alô Ciência, eu acho. Mas ele fala que a gente errou na abordagem da pandemia no início do ano passado, quando a gente reagiu à ameaça do vírus com quase que um radicalismo veja, a gente apostou no fica em casa e ponto, acabou, sabe? Fica em casa, não saia de casa, pelo amor de Deus, não saia de casa, não ponha o nariz pra fora, e foi só esse discurso, e limpe as compras, foi só esse discurso que foi repetido, né, na massa, assim, por muitos meses, assim, sem se pensar em estratégias alternativas, sem pensar em contenção de danos, assim, em uma orientação às pessoas do que elas precisavam fazer caso elas precisassem sair de casa. Claro, veio a orientação das pessoas usarem máscara e tal, mas ficou se batendo muito no fique em casa e ficou um bunker de guerra, assim, sabe? De todo mundo entrincheirado na sua casa. E aí, de repente, começou um julgamento moral de quem saía da trincheira, assim. E aí, as pessoas que saíam da trincheira, pelo motivo que fosse pelo motivo profissional, fosse por financeiro, fosse porque ela surtou, fosse pelo motivo que fosse, ela passou a ser condenada. Isso virou mais uma guerra, não só por isso, mas isso virou mais uma guerra de nós versus eles, assim, né? A gente começou a se alienar mais ainda das pessoas em volta, ao invés de vamos unir todo mundo num propósito em comum, sabe? De que se você precise sair, seja da forma mais segura, assim. Por exemplo, o discurso público não focou em dizer para as pessoas que saíssem ao ar livre,
sabe? Na nossa cidade, no ano passado, a gente teve vários períodos da pandemia em que fecharam os parques e abriram os shoppings. Em que os parques estavam todos fechados e os shoppings estavam todos abertos. Então, eu tô falando de orientação, assim, pública mesmo, a dicotomia sabe? do discurso, dicotomia do bem e do mal. Então, o bem é quem tá trancado em casa, sem fazer nada, e o mal são os negacionistas. E as outras pessoas? Então, quem foi visitar seus parentes, quem foi passar uma semana, um mês na casa dos pais, quem encontrou meia dúzia de amigos, chamei aqui 5 amigos para virem na minha casa. Essas pessoas são a mesma coisa de quem tá negando a pandemia? De quem anda sem máscara? Porque assim, gente, o que tem de gente sem máscara na rua, para mim, é uma coisa assustadora. Eu acho que tem mais gente sem máscara agora do que tinha antes. Realmente, eu que fui dar uma volta na ciclovia aqui do meu bairro há no fim de semana passado, eu fui dar uma volta. O que tem de gente na ciclovia fazendo exercício sem máscara, poxa, é um negócio assim que eu fico sem compreender, entendeu? Mas tem muito, porque existem vários níveis, né? Existe a pessoa que vai dar uma volta na ciclovia porque precisa se desestressar e existe a pessoa que não está usando máscara e está espalhando vírus. São diferentes, sabe? E existe a pessoa que está trancada dentro de casa totalmente em absoluto. Mas eu mesma, esse negócio do parque que a Flor tá falando, senti um peso, assim, da moralidade também, do tipo, meu Deus, eu fui no parque, tem que esconder, medo de encontrar alguém conhecido no parque, a pessoa acha que eu sou uma babaca escrota que não liga pra pandemia, quando, sei lá, você tá de máscara dando uma volta no parque e voltando pra tua casa. Nesse momento não, porque não dá. Nesse momento não dá para correr esse risco, né? Mas sair na rua, andar, enfim, a gente tem que tentar olhar que não é o bem e o mal. Não é a pessoa que sai na rua, não é a pessoa que tá pegando ônibus, não é a pessoa que tá precisando de grana, tipo, sei lá, o cabeleireiro que tá atendendo, a manicure que tá atendendo. Essas pessoas, elas não têm de onde tirar dinheiro, não existe auxílio emergencial, não tem o que fazer. Não dá para dicotomizar bem e mal. Isso aí é um serviço que a gente presta para quem tá negando. E o que eles falam nesse vídeo é que, bom, basicamente tentar convencer as pessoas a fazerem algo com a vida delas, unicamente delas, só pelo constrangimento, assim, só pela superioridade moral, nunca vai dar certo, assim. E que se essa, né, ele fala com relação a essa abordagem da pandemia que se deu, assim, se a negação do vírus é irreal e absurda, também é irreal a pretensão de que um país inteiro ficasse dentro de casa por um ano inteiro, sabe? Então, que o foco deveria ter sido outro, assim, que, como ele falou, essas superaglomerações, assim, que o foco deveria ter sido nessa fiscalização desses eventos e numa educação da população diferente. Claro que é fácil dizer isso agora que a gente já entende melhor como o vírus funciona, né? No primeiro momento não se sabia, não se tinha teste o suficiente, mas ainda assim, eu acho que assim, a gente já sabia que o risco de transmissão num lugar aberto era muito menor do que num lugar com ar-condicionado, e as cidades ainda estavam, pelo menos a nossa cidade, ainda estava fechando o parque e abrindo shopping, né? Então, assim, os interesses mercadológicos sempre presentes, a gente não pode esquecer disso, né? Bom, a gente vê que tudo isso traz uma consequência para a nossa vida, né? E são consequências muito graves. Não tem como a gente fechar os olhos, porque aqui a gente não nega a realidade, que o fato de ter um governo negacionista é que a gente não tem vacina. Essa é a consequência. A gente não tem vacina hoje. Se as crianças não estão indo para a escola hoje, é porque não tem vacina. Se estão morrendo 4.000 pessoas quase, né? Quase 4.000 pessoas ao dia, é porque a gente não tem vacina. Se o seu negócio está fechado, é porque a gente não tem vacina. E se você está sofrendo, assim como eu acredito que você está, porque está todo mundo sofrendo, é porque a gente não tem plano de vacinação. E a gente não tem competência. Esse negócio de, a reunião foi adiada porque ninguém respondeu o e-mail, a vacina não foi comprada porque ninguém respondeu o e-mail. Gente, qualquer pessoa que tem qualquer trabalho aqui na vida sabe o que aconteceria se você deixasse de responder um e-mail desse. Vocês acham que todo mundo que está no governo esquece de responder e-mail assim, sem querer? Por favor, esse negócio da gente analisar as consequências, não sei quantas pessoas já foram internadas e já até morreram de hepatite medicamentosa por conta do uso da ivermectina. E esses dias eu fui na farmácia porque eu precisava comprar remédios normais para mim, remédios que eu realmente precisava. E tinha promoção de ivermectina.
compre 4 caixas e pague tanto. E as pessoas... O fabricante da ivermectina já falou que não adianta, gente. O fabricante da ivermectina falou que não adianta. E infelizmente, o que a gente faz? Eu faço estudo de tendência, né? Eu estudo futurologia, gosto de estudar essas previsões para tentar entender por conta do comportamento humano, né? Isso faz parte do meu trabalho também, entender tendências. E aí, o que eu venho falar é uma tendência bastante triste. Mas no Brasil nós teremos um aumento exponencial de doenças hepáticas, especialmente em pessoas jovens, porque tomaram remédios com contraindicação de forma deliberada, porque isso foi propagado pelo governo, e inclusive em comunicação oficial, né, através de recomendações feitas para os médicos, através de um aplicativo que eles tiveram que tirar do ar. E também nós vamos ter um aumento na fila do transplante de fígado. Nós vamos ter uma fila de transplante de fígado sobrecarregada por conta de uso de medicamento de forma indevida. Então, quando a gente pensa em consequência de negacionismo, a gente não está falando de briga na família no domingo. A gente não está falando de acabar uma amizade antiga, porque um vota em um, outro vota em outro. A gente está falando de consequências e de sequelas que vão abalar as estruturas da sociedade, que vão nos trazer novas crises sanitárias no futuro, né? Então, o negócio é muito sério. Não, porque chegou no momento, assim, que não é assim, a gente tá perdendo essa pessoa pro lado obscuro da força. Não, essas pessoas estão perdendo as vidas. Realmente, as pessoas que não estão se protegendo estão morrendo. É simples assim. E gravíssimo assim, né? O que pega pra mim, pessoalmente, de mais importante em tudo isso que a gente falou do negacionismo é a gente entender mesmo como que ele se opera e a raiz dele, assim. Nas nossas pesquisas, assim, eu vi alguns youtubers, assim, abordando questões práticas, assim. O que fazer com os seus parentes negacionistas? O que fazer com as pessoas? Adianta argumentar racionalmente? Eu acho que quando a pessoa está mergulhada no pânico, não adianta argumentar racionalmente. Eu vi isso e eu concordo, eu vi isso em algum lugar e eu concordo. Eu acho que é muito mais pegar as pessoas pelo afeto, assim, é dizer assim, olha, eu sei que você acha que você não precisa de máscara, mas eu fico morrendo quando você sai de rua sem máscara. Eu fico ansiosa, eu fico nervosa, pelo amor de Deus, põe uma máscara porque eu te amo e eu quero ver você bem. Isso tem mais chance de funcionar do que você apresentar isso para a pessoa por questões científicas, assim, por provas científicas de que aquilo é o mais correto. O que pega muito para mim dessa coisa do negacionismo é que eu acho que cabe a gente fazer o exercício de olhar na gente também o que a gente nega, sabe? Na gente também o que a gente... entender o mecanismo mesmo. Em que a gente também está negando a nossa realidade, para a gente entender melhor o que acontece com o outro. E talvez, entendendo melhor o mecanismo da negação, a gente consiga ajudar a pessoa que está do lado, além de nos ajudar, né? No entendimento disso. Assim, eu acho que, claro, ninguém vive sem algum escapismo da realidade, ninguém vive sem um respiro, a gente não está falando disso. A gente está falando daqueles mecanismos de defesa que a gente faz, que são muito complexos às vezes, muito mais complexos do que uma coisa caricata, como alguém que acha que vai virar jacaré, ou com alguma coisa assim, mas que ainda assim são coisas que podem colocar a gente em risco e colocar as pessoas que a gente ama em risco, né? Sim, no trágico a gente se revela, né? No trágico a gente se revela, então às vezes a gente tá vendo coisas das pessoas que a gente não conhecia. Achei muito lindo isso que você falou de tentar falar pra pessoa, eu acho que tem gente que deve estar encarando aí familiares que não querem tomar vacina, conheço algumas pessoas, né? E eu acho que a única forma de convencer essas pessoas é dizendo, eu preciso que você tome vacina porque eu não quero te perder, né? Eu acho que que é uma imensa verdade, inclusive, né? Exatamente. Não é porque... Claro que a gente quer o coletivo, mas com as pessoas que estão perto da gente, o que a gente pode fazer, eu acho que é isso. Está limitado nisso. E de tudo que nós falamos, eu acho que muito importante, e fica muito claro, que quem controla a narrativa, controla a realidade. Então, não repassem notícias rápidas que ataquem o límbico de vocês. Não repassem. Não deixem de conferir as fontes. Não confiem em veículos duvidosos, sabe? Façam isso. E estou falando isso de notícias do macro, né? Da política, da nossa crise sanitária, mas eu também estou falando isso para outras coisas, né? Quando a gente repassa informações que nos confortam, sem prestar atenção na narrativa. Então, por exemplo,
Flor e eu, final de todos os episódios, a gente passa indicações relacionadas ao tema. Sempre. Todas as vezes. Isso é parte das fontes que nós bebemos, parte das nossas referências que nos ajudaram a construir o nosso pensamento e o nosso argumento aqui. Se você nos escuta aqui, ouve o que eu tenho para dizer, ouve o que a Flor tem para dizer, e aí acha que você já criou um convencimento, você está sendo controlada pela nossa narrativa. Não faça isso. Vá atrás das suas fontes. Vá beber nas fontes, fazer as suas próprias interpretações, né? Por mais que você crie opiniões, e daí vão ser opiniões que podem divergir e tal, você vai estar ligado, né, na realidade, você vai ter fundamento, você vai ter subsídio para formar uma opinião. Muito cuidado com o narrador. A Aline Wallach sempre fala isso no final dos Bobagens Imperdíveis. Ela termina dizendo, vão buscar suas próprias referências, nunca confie no narrador. Nunca confie no narrador é ótimo. Falar uma coisa dessa no dia da mentira, que é o dia da ficção também, né? Nunca confie no narrador. Eu acho que é um bom jeito da gente fechar esse episódio. Vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo? Vamos para as indicações, então. Pra que, né, gente, negar as aparências e disfarçar as evidências? Se a gente não pode, não tem como enganar. As indicações de hoje, então, eu trouxe um vídeo que tá no canal do YouTube do Globo, que se chama Negacionismo Mata, com a Natália Pasternak, que infelizmente ela faz aí essa análise do negacionismo na vida real, né, das coisas que foram negadas e as consequências disso. E eu também queria indicar o podcast Retrato Narrado, da Rádio Novelo, que é um podcast falando sobre a vida e a ascensão do Bolsonaro. É bem, olha, tem que ter estômago, porque quem quer ouvir isso, né? Quem quer ouvir sobre a vida desse cara? Mas faz a gente entender, né, como esse mecanismo de negação fez com que ele estivesse aonde ele está. E como ele ganhou tanto poder para estar fazendo isso através desse discurso perigoso. Então, é bom ouvir. E ainda tem um episódio bônus no final, explicando quem é Olavo de Carvalho, que infelizmente para a gente entender, entendeu? Essa bagunça, a gente precisa entender que eles têm um oráculo. Eles têm um mestre, e esse mestre é esse maluco. Então, episódio bônus do Retrato Narrado sobre isso é importante. Falando no mecanismo da negação, eu falei aqui no meio do episódio do vídeo da Maria Homem, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio. O vídeo se chama Negação e Gripezinha. E a gente também queria indicar o canal do Daniel Martins de Barros no YouTube, com o nome dele, o endereço do canal, mas a gente também vai deixar o link aqui na descrição. É isso, gente. É isso, então. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Nos sigam nas redes sociais, @convite para ser adulto. O grupo do Telegram também espera por vocês, para a gente se conhecer melhor. E o minha @, pessoal, é Thay Pascoal e no Twitter, Pascoal Tayane. A minha @ é Flor_Reis. E a gente também tá no e-mail, convitepraseradulto@gmail.com. Um beijo. Um beijo, gente. Fiquem bem.